Salmos, capítulo de número 91, glória a Deus, aleluia. Livro de Salmos, capítulo de número 91, Salmos, capítulo de número 91, versículo de número 10. Agradeço ao pastor Flávio e toda a caravana de Goiânia Norte, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Jesus ama cada um e está cuidando de vocês. Deus abençoe os irmãos que nos visitam de outros ministérios, irmãos de outras congregações ou até mesmo de outra cidade que aqui está. Quero agradecer em especial também ao pastor Paulo, aqui da congregação, juntamente com a sua família, amém, equipe de obreiros, membros, novos convertidos, jovens e crianças, todos em especial, tá bom? Deus é conosco e não há mal que prevaleça diante do Deus que adoramos, tá bom? Vamos ser abençoados mais uma vez, como Deus já tem nos abençoado. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo de número 10. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: nenhum mal nem praga alguma chegará à tua tenda. Levante a tua mão e fala: Deus, entra no meu lar, entra na minha casa, entra na minha família. Só o Senhor é Deus onipotente para livrar, guardar e abençoar a minha vida e a minha família. Assente-se batendo palmas e louvando ao Rei da Glória. Povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, hoje é o segundo dia da campanha com o tema A Minha Família na Mão de Deus. E eu orava a Deus pedindo ao Senhor para nos trazer nesta noite uma mensagem. Serei mais uma vez rápido na reflexão, na meditação da palavra, mas queremos todos nós nesta noite mais uma vez ser alimentados, instruídos pelo poder da palavra. Salmos 91 é uma promessa de segurança para aqueles que habitam no Senhor. Salmo 91 é uma promessa para aqueles que estão sob a proteção de Deus. O que é pregador está sobre a proteção de Deus. O Salmos começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No livro de Salmos 91, no versículo 10 em que lemos, a Bíblia diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Observamos que o Salmo 91 é uma promessa para aqueles que se refugiam em Deus. Quando nós refugiamos em Deus, nós estamos em plena comunhão com Deus. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter uma aliança com Deus, é ter um compromisso com Deus, é viver na presença de Deus, é nos fazer, nosso corpo, a nossa vida, viver em santidade na presença do Senhor. Mas pregador, o que isso tem a ver com o tema da mensagem, pregador? Escute uma coisa, tenho observado que nos últimos tempos a parte que o inimigo mais tem lutado, falei sobre isso ontem, mais uma vez quero relembrar nesta noite, que a parte que o inimigo tem lutado nos últimos tempos é para desestabilizar as famílias, para desestruturar a família. O inimigo, ele sabe que quando ele consegue entrar no meio de uma família, ele não vai atingir muitas vezes só uma pessoa ou só duas pessoas. Quando o inimigo ele entra para destruir família, ele consegue desestabilizar a vida de muitas pessoas. Quando o inimigo ele entra no meio de uma família, ele consegue desestruturar projetos, sonhos, até mesmo uma vida construída. E só há uma forma de nós vencer o inimigo, irmão. Só há uma forma do mal não entrar na nossa casa, só há uma forma do mal não entrar na nossa família, é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Deus onipotente, ter o Deus vivo como nosso refúgio e fortaleza, e confiar nele, no Senhor. Às vezes alguém vai falar: mas pregador, eu sou crente, eu sou adorador, eu sirvo a esse Deus, e o inimigo entrou no meu lar, pregador, o inimigo destruiu meus processos, o inimigo entrou de alguma forma, me prejudicou. Escute uma coisa, eu estava dentro do escritório lendo a palavra do Senhor, e Deus em revelação falava comigo: meu filho, sabe por que muitas vezes o inimigo ele tenta de todas as formas destruir famílias, até mesmo de pessoas que vivem na igreja, que vivem de joelhos dobrados? O inimigo ele sabe, irmão, que nós amamos a nossa família. A própria palavra diz que se nós não amar a nossa família, nós negamos a fé e seremos pior do que o infiel. O inimigo sabe que nós amamos a nossa família, e de alguma forma ele vai querer nos
nos desestabilizar, vai querer tirar o nosso foco de Deus. E uma das armas que o inimigo tem lutado e tem conseguido ter muito êxito é contra os lares, é contra a família, é contra a vida dos casais. Então nesta noite eu quero lhe falar uma coisa: você que tem uma família, você que tem um casamento, lute pelo teu casamento na direção da palavra do Senhor. É dentro da palavra de Deus que você vai estabilizar a sua família, é dentro da palavra de Deus que a tua família será estruturada, é dentro da palavra de Deus que o mal não vai chegar à tua tenda, porque a promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não tem como eu habitar no esconderijo do Altíssimo e desprezar o ensinamento da palavra. Não tem como eu habitar no esconderijo do Altíssimo e desprezar o conselho da palavra sobre família. Não tem como eu ser um jovem e viver no esconderijo do Altíssimo e desprezar o conselho da palavra nos ensinamentos que se referem a jovens. Ou seja, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo e não desprezar o conselho de Deus. Muitas vezes o inimigo tem lutado para tirar o povo de Deus da presença de Deus, muitas vezes ferindo o coração das pessoas, muitas vezes tentando desestabilizar ministério, muitas vezes tentando desestabilizar sonhos, projetos, uma vida estruturada. E muitas vezes o inimigo ele vem para tentar de alguma forma destruir, e muitos até mesmo têm saído da igreja, muitos até mesmo têm desistido do evangelho, porque a estratégia do inimigo, Deus falava comigo, irmão, que muitas vezes o inimigo ele entra no nosso lar, quando ele não consegue tocar em mim, ele vai querer tocar em alguém da minha família para querer me ferir, para fazer eu calar a boca, parar de pregar a palavra, parar de pregar que Jesus é grande. Ele cria a estratégia, mas Deus está falando: aqueles que habitam na minha presença, permaneçam na minha presença. Aqueles que habitam na minha presença, não desistam da minha presença. Aqueles que estão na minha casa, não saiam da minha casa. Aqueles que me adoram, não param de me adorar, diz o Senhor. Permaneçam na presença de Deus, continue habitando no esconderijo do Altíssimo e não deixem que as estratégias do inimigo te tirem da presença de Deus. Não deixe que as estratégias do inimigo te tirem da presença de Deus. Ou seja, o Salmo 91 é um salmo de promessa para aqueles que se refugiam em Deus, para aqueles que estão sobre a proteção de Deus. Mas para nós estar sobre a proteção de Deus, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E habitar no esconderijo do Altíssimo não é estar só na igreja, e lá fora ser outra pessoa. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é pegar a Bíblia só na igreja. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é só ouvir a palavra quando está ouvindo uma pregação e lá fora esquecer a Bíblia, esquecer a palavra. Não, precisamos nos estruturar na palavra, precisamos ser como uma casa edificada sobre a rocha. Precisamos edificar a nossa vida em Deus, precisamos edificar a nossa família no Senhor, precisamos lutar pela nossa família, mas primeiramente nós temos que estar bem estabilizado, habitando no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aqui tem pessoas que Deus te levantou como coluna na tua casa, aqui tem pessoas que Deus te levantou como uma forma de Deus salvar mais pessoas da tua família. E por que que o inimigo muitas vezes tem lhe afrontado? E por que que muitas vezes o inimigo tem tentado te fazer parar? Porque o inimigo sabe que você é canal de bênção na tua casa, o inimigo sabe que você é canal de bênção na tua família, e muitas vezes ele quer ferir teu coração para lhe fazer parar. Mas Deus abre os nossos olhos e fala: não deixa nada te separar do amor de Cristo, não deixa esta luta, esta dor na alma te tirar da presença do Senhor. Continue orando pelo teu filho, continue orando pela tua família, continue colocando na mão de Deus e pedindo a direção do Senhor. Não deixa que nada sufoque a tua fé, não deixa que nada te faça parar, não deixa que nada desestabilize a sua vida na presença de Deus. Porque qual é o nosso maior foco? Qual é o nosso maior objetivo como aceitamos a Jesus? É a salvação, é servir a Deus. O nosso maior objetivo, irmão, é servir a Deus, é viver na presença de Deus, é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Não é deixarmos que o mal prevaleça contra a nossa vida. E você sabia que a Bíblia nos ensina que nós não podemos amar a Deus mais do que a família? Ah, pregador, mas a Bíblia manda eu amar a minha família. Sim,
Mas o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Como é que eu posso amar a minha família se eu não amo a Deus? Como é que eu posso cuidar da minha família se eu não cuido da minha vida na presença de Deus? Como é que eu posso cuidar da minha família se eu não estabilizo a minha vida na presença de Deus? Como é que nós podemos cuidar da nossa família se nós desprezamos o conselho de Deus? Ou seja, nós precisamos amar a nossa família, porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós temos que amar a nossa família, mas para nós amar a nossa família, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia me ensina isso. Precisamos amar a nossa família acima de tudo. Porque que tem pessoas, irmãos, escuta esta, guarda no coração, leva para casa e não esqueça. Porque que muitas pessoas têm saído da igreja por causa de um problema que surge no meio da família. Porque nós amamos a nossa família, sim, mas muitas vezes nós queremos amar a nossa família mais do que a Deus. O inimigo, ele usa uma estratégia e destrói alguém da nossa família para nos afrontar, para ferir nosso coração, para deixar nós com o coração ferido e estraçalhado. E muitas vezes queremos sair da igreja, queremos abandonar o evangelho, porque muitas vezes queremos amar a Deus mais do que a família. Eu vou lhe provar dentro da Bíblia que nós temos que amar a Deus acima de tudo. E você que gosta de Bíblia e está com a Bíblia aí, pega ela aí e vamos meditar. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Já vou ser rápido aqui, mas quero te trazer dentro da palavra. Eu falei que ia pronunciar o versículo, Deus falou, não, mostra dentro da palavra para o meu povo ver que tem que me amar sobre todas as coisas. Porque muitas vezes o inimigo consegue desestabilizar a vida até mesmo de profeta, irmão. Porque muitas vezes o inimigo, ele destrói, às vezes, alguma peça que está em nossa volta, alguma pessoa, ou seja, um casal. E muitas vezes daí o inimigo, ele consegue desestruturar e fazer a pessoa ir para o mundo novamente, fazer a pessoa sair da igreja, parar de orar, parar de clamar, muitas vezes se desesperar. E nós precisamos estar estruturado em Deus e amar a Deus sobre tudo. Livro de Mateus, quem encontrou diz amém. Se coloque de pé para nós ler. Se coloque de pé, você que pode. Mateus capítulo 10, versículo 37, diz assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de... E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de... Está muito claro o texto, irmão. Ou seja, Jesus, ele não está mandando dizendo assim, você tem que parar de amar teu filho. Pode assentar, daqui a pouco você levanta de novo. Nós não podemos deixar de amar a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe. Quem tem filho não vai deixar de amar teu filho, não, irmão. Nós vamos entender a palavra. Deus não está mandando você deixar de amar a tua família para amar a Deus. Deus não está mandando você desprezar a tua família para amar a Deus. Deus não está mandando você desprezar a tua esposa para amar a Deus, não. Deus só está dizendo assim, ei, a tua vida para estar bem estabilizada sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente, para estar bem estabilizada familiarmente, no meio da família, bem estruturada, primeiramente precisa estar com a vida estruturada em Deus. Porque não adianta, irmão, nós construir uma casa na areia, uma vida. A casa na areia é o que, pregador? É uma vida estabilizada, onde nós vamos pelos nossos conceitos, nossos próprios propósitos, desprezamos o conselho de Deus. Nós vamos estabilizar a nossa vida, mas de repente vai vir um vendaval e vai desestabilizar, vai colocar tudo abaixo, porque não está edificada na rocha que é Cristo. Mas uma casa edificada na rocha, a Bíblia diz que é o que? Aqueles que ouvem a palavra e executa, aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Ou seja, não adianta, irmão, nós ouvir esta palavra ou ler esta palavra e não colocá-la em prática, ela não vai fazer efeito. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém a Bíblia também diz em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Então a libertação, irmão, ela não vem só ao ouvir. Nós conhecemos a verdade ao ouvir, ao meditar, mas a verdadeira transformação, libertação e mudança na nossa vida vem quando nós praticamos a palavra. E é por isso que a Bíblia diz para não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento da palavra, mas não praticam a palavra no meio da família. E nós precisamos ser exemplo para a família, nós precisamos ser canal de bênção para a família, nós precisamos até mesmo ser porta-voz de Deus para profetizar bênção, milagre e libertação na família. Mas como que eu vou profetizar no meio da minha família se eu não habitar no esconderijo do Altíssimo? Como que eu vou profetizar no meio da minha família se a minha vida não estiver no altar de Deus? Então primeiramente nós vamos colocar a nossa vida no altar. Depois que nós colocar a nossa vida no altar, depois que nós colocar a nossa vida em ordem, nós vamos ter autoridade para profetizar no meio da casa, nós vamos ter autoridade para profetizar no meio da família, nós vamos ter autoridade para repreender a inveja, para repreender a macumba. Nós vamos ter sabedoria para viver de um relacionamento, nós vamos ter direção de Deus na vida. Quando nós estruturamos a nossa vida na palavra, nós vamos ser direcionados por Deus. Como nós estabilizamos a nossa vida na palavra, nós já estaremos bem estruturados. O inimigo vai tentar de uma forma, vai tentar de outra, mas nada vai nos separar do amor de Cristo. E é uma das coisas que o inimigo tem invertido demais nos últimos tempos.
Por que é importante nós fazer uma campanha como esta, irmão? Porque nós estamos orando por nós e pela nossa família. E nós sabemos que se o inimigo destruir o nosso lar, atingir a nossa família, claro, nós vamos se entristecer, vamos ficar tristes, mas nós não podemos deixar que isso nos separe do amor de Cristo. Nós não podemos deixar que isso nos tire da igreja. Qual é o nosso maior compromisso com Deus? E se nós tivermos compromisso com Deus, aí sim depois nós vamos ter compromisso com a família, para não desprezar o mandamento de Deus. Então nós não podemos amar a família mais do que a Deus. Nós temos que amar a Deus e zelar da família através do conselho de Deus. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, porque se nós amarmos a Deus, nós vamos ter caráter através da palavra para amar a família. Mas como que nós vamos amar a família se nós não seguimos o preceito de Deus, se nós não seguimos o ensinamento de Deus? Um casal, para ser feliz, tem resposta dentro da palavra. Um jovem, para casar e para casar bem, tem que estar estruturado na palavra. Uma família, para ser feliz, tem que ter a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, não pode ser só ouvinte da palavra, tem que ser praticante da palavra, pregador. Lá na minha casa eu sou crente, mas meu esposo não é. Através do teu bom testemunho e das tuas orações, ele vai vir para Jesus na hora certa, no momento certo. Mas isso não é motivo para você sair da igreja porque teu esposo não é crente. Pregador, lá em casa meu pai e a minha mãe não é crente. Pregador, lá em casa meu pai não é crente, mas você não vai sair da igreja porque o seu pai não é crente. Você vai orar a Deus e Deus vai libertar o teu pai, Deus vai libertar tua mãe, Deus vai libertar teus irmãos. Mas você é canal de bênção na tua casa. Então permaneça como coluna na tua casa, através da oração, através do clamor. Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua família. Ele vai entrar na tua casa como ele entrou na casa de Zaqueu, para levar salvação. O inimigo, irmão, o inimigo, ele sabe que o Senhor nos levantou para ser bênção de Deus na nossa casa, para ser bênção de Deus na nossa família. E o inimigo, ele sabe que através da minha oração Deus pode salvar muitos da minha família. É lógico que através da oração Deus não vai salvar a sua família. Estou falando de família porque é o tema da campanha, amém? Mas é claro que nós não vamos orar só pela família, nós vamos orar pelas almas em si. Mas é claro que nós estamos priorizando a família porque nós estamos pregando no tema. Então estamos falando sobre família. E quando Deus nos levanta, irmãos, nós vamos estar ali. Às vezes não tem ninguém na sua família que é crente. Deus te escolhe como crente, primeiro você. Mas através de você Deus pode levar o esposo, a esposa, Deus pode levar o irmão, Deus pode levar o filho, Deus pode levar o avô, a avó, enfim, Deus pode levar uma família toda. Deus pode levar uma parentela toda através da tua oração, porque a oração de um justo tem efeito. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e vivemos na palavra de Deus, nós estaremos sendo justos na presença de Deus através da obediência. E a oração de um justo pode muito seus efeitos. Através da oração de um justo Deus liberta macumbeiro. Através da oração de um justo Deus desmancha macumba. Através de uma oração de um justo Deus joga demônios por terra. Através de uma oração de um justo Deus, ele restaura lá. Através da oração de um justo Deus, ele restaura a família. Através da oração de um justo ele tira vidas da depressão. Através da oração de um justo Deus pode entrar na tua família para fazer milagre. Mas para isso nós não podemos deixar as lutas nos abalar. Aí na hora da luta, na hora da dificuldade, o inimigo consegue armar uma estratégia e ferir meu coração. Aí eu falo, eu vou sair da igreja, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais orar. Como que eu vou vencer o gigante desta forma? Como que eu amo a Deus se na hora do pior momento da minha vida, que eu poderia estar se dizendo assim: Deus, o Senhor é o meu pastor, eu não vou deixar o Senhor por causa desse problema. Mas muitas vezes nós queremos deixar Deus por causa do problema, porque muitas vezes nós queremos amar a família mais do que a Deus. Ame a família, mas ame Deus acima da família. Porque se você amar a Deus acima da família, você vai continuar adorando a Deus. Não tem problema, não tem mal que vai te tirar da igreja. Não tem problema, não tem mal que vai te tirar da presença do Senhor e mais. Você vai continuar orando pela tua casa, vai continuar orando pela sua família, vai profetizar a bênção na tua família, vai profetizar a libertação na tua família. Use a autoridade e a intimidade que você tem com Deus para profetizar salvação na tua casa, para profetizar salvação na tua família, para profetizar a libertação do seu filho. Quantas mães sofrendo com filhos nas drogas, quantos jovens morrendo novo porque despreza o conselho do pai, porque despreza o conselho da mãe. Eu vi alguém orando aqui, lendo aqui no começo do culto sobre honrar o pai e a mãe, mandamento de Deus.
quantos jovens desobedecem. É claro que não é porque você é filho que o teu pai fala assim: oh, você não vai mais para a igreja não, porque você vai amar a Deus. Você não vai desobedecer o seu pai, mas você também não vai abandonar a Cristo. Por que o Senhor está falando para nós amar a Deus acima de tudo? Não é porque eu, por exemplo, eu sou um jovem e eu estou indo para a igreja e meu pai falou: oh, eu não gosto de crente, não vai mais para a igreja. Aí você vai parar de ir para a igreja por causa do seu pai que... Não, você vai orar, vai usar sabedoria, vai usar o seu intelecto, a tua inteligência, a sua espiritualidade, a tua comunhão com Deus, e vai orar, e Deus vai entrar com a providência. Daí a pouco o teu pai está caminhando com você para a igreja, daqui a pouco a tua família está caminhando com você para a igreja, daqui a pouco a presença de Deus faz a diferença na tua casa, daqui a pouco a presença de Deus faz a diferença na tua família. Através da oração Deus opera, e operando Deus não há quem possa impedir. Mas se queres ser abençoado por Deus, segue a direção da palavra, segue o ensinamento da palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vou lhe mostrar mais. Pegue a sua Bíblia, ainda no livro de Mateus, pega aí Mateus capítulo de número 19, pegue aí. Pega aí, levanta de novo para fazer um exercício nas pernas. Aleluia. Mateus, eu estou lendo esse texto aqui, irmãos, para que nós entendamos que nós temos que amar a Deus acima da família, sem desprezar a família, tá bom? Sem desprezar a família, amando a família, mas amando a Deus acima de tudo, para que nós possamos ser canal de bênção no meio da nossa família. Nós precisamos amar a Deus acima da família e não desistir de Deus por causa de um problema de família. Mateus capítulo 19, versículo 29, quem encontrou diz amém. Diz assim, Mateus 19, versículo 29: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Agora eu lhe pergunto, se alguém tem um problema na família, todos nós temos um probleminha na família, alguns de um jeito ou de outro, mas todos nós temos lutas de família. Agora eu lhe pergunto, se por causa desse problema nós sair da igreja, parar de buscar a Deus, nós vamos herdar a vida eterna? Não. Por quê? Porque nós estamos olhando para um problema de família que o inimigo usa como estratégia para tirar nós da igreja, irmão. Nós precisamos ter visão. Tem coisas que vêm para a nossa vida para levar nós para o inferno, fazer nós sair da igreja, fazer nós praticar o que praticávamos antes. Deus tirou você de lá, e tu está onde está, liberto, transformado, restaurado. O inimigo quer te puxar para lá, mas Deus está falando: permaneça na minha casa, permaneça na minha presença. Não largue a presença do Pai por causa de um problema que veio para te desestabilizar, te desestruturar. Fica firme com Deus, adore a Deus, ora a Deus, clama a Deus e seja direcionado por Deus na palavra. Assente novamente, daqui a pouco você levanta. Ou seja, não podemos amar, irmãos, irmão, mãe, pai, esposa mais do que a Deus. Tem que amar irmãos, irmãs, esposa, quem tem a sua esposa, seu esposo tem que amar, mas não acima de Deus. Não, eu vou sair da igreja porque fulano, eu vou sair da igreja porque fulano. Irmão, salvação é individual e cada um dará conta de si. E o inimigo, ele usa estratégias para nos destruir. E uma das formas que o inimigo tem mais conseguido destruir ministérios, vidas espirituais, são tocando em família. Porque quando ele atinge um, ele atinge outro, atinge vários. E nós temos que ter visão para não perder o foco. Quando ver que é ele, clama o sangue de Jesus, e diga: o sangue de Jesus tem poder. E faça como disse o apóstolo Paulo: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nosso objetivo é o céu, o objetivo da igreja é o céu. Eu não sou viúvo, você não é viúva. Nós somos a noiva do Cordeiro, e o noivo está ressuscitado, está vivo, e o noivo virá ao encontro da noiva. Ama ele em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixa que nada tire você da igreja. Vamos tomar cuidado. Pregador, tu está pregando desta forma porque tu não sabe a minha dor. Tu está pregando desta forma porque tu não sabe o que eu estou passando, irmãos. Eu estou pregando o ensinamento da palavra. Quando eu falei: Deus, eu vou pregar, e na minha pregação vou pronunciar este versículo, faz-me lembrar deste versículo. Deus diz: você não vai só lembrar do versículo, você vai mostrar para a minha igreja dentro da palavra. E diga para o meu povo que ame a mim em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar é amar a Deus de todo o coração. Quem ama a Deus de todo o coração, o primeiro compromisso dele é com Deus, a primeira aliança dele é com Deus, depois é com a família. O que adianta você ter uma aliança com a família se não tem aliança com Deus? Como que a tua família vai ser bem estabilizada se você não desprezar, se eu desprezar o conselho de Deus? Então, para sermos abençoados,
abençoado primeiro o conselho de Deus, primeiramente Deus, o seu poder, a sua palavra, a sua presença, a comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Sabe por quê? Sabe por que esse templo desta igreja está bonitinho assim, ó, organizadinho, limpinho? Sabe por quê? Porque aqui tem habitação. Se isso daqui fosse uma casa abandonada, não estava limpinho desse tipo, não. Mas sabe por que aqui está bem organizado? Porque aqui tem habitação. Então, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, então nós temos que fazer uma faxina na nossa vida. Tirar as coisas que não é de Deus e trazer para nós as coisas que é de Deus, os princípios, preceitos, mandamentos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem tem prazer na lei do Senhor, ele prioriza a palavra, reverencia a palavra, medita na palavra, é direcionado pela palavra, se alimenta da palavra, estrutura a sua vida em Deus, na palavra. Ele é conduzido pelo poder da palavra de Deus. Então vamos. Pegue de novo a tua Bíblia aí. Não cansa não, que eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia diz amém. Livro de Mateus, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Estou lendo em cima do tema sobre família, sobre amar a Deus, amar a família, mas primeiro Deus. Amar a Deus e depois amar a família. Não é amar a família para depois amar a Deus, é amar a Deus para depois amar a família. Porque se nós amamos a Deus e seguimos os ensinamentos de Deus, verdadeiramente nós amamos a família. Quem diz que ama a família, mas despreza o ensinamento de Deus, não ama a família de verdade. Como que eu amo a minha família, mas vou conduzir a minha família por outros lugares que não é a vontade de Deus? Eu tenho um filho, eu amo meu filho, mas não ensino meu filho no caminho que deve andar, como Jesus falou, como o Senhor Deus falou: ensinai o seu filho no caminho que deve andar, o caminho de Deus. Como que eu amo meu filho, irmão, que é minha família, se eu tiver um filho, se você que tem um filho? Aí eu amo meu filho, mas em vez de levar o filho para a igreja, eu levo o filho para outro rumo, para outra direção. Em vez de dar ensinar coisas bíblicas para o filho, pega o filho de 7 anos, instala o WhatsApp, o Facebook, o estraga tudo. Porque muitas vezes uma criança que não tem discernimento, que não tem domínio próprio, porque se um adulto não está tendo domínio próprio, imagine uma criança. Quem ama o seu filho, zela o seu filho na lei de Deus. Quem ama o seu casamento, estrutura seu casamento na lei de Deus. Quem ama o seu pai, a sua mãe, o jovem que ama o seu pai e a sua mãe, estabiliza tudo na presença de Deus, na direção de Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo 26, quem encontrou diz amém. Diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu. Não pode ser meu. É muito claro, irmão, muito clara a palavra de Deus. Se alguém vier após mim, não aborrecer pai, mãe, irmã, filho. Ô pregador, então eu tenho que desprezar minha família. Aborrecer, irmão, é no sentido: se teu pai não quer buscar Deus, você busca. Se a tua mãe não quer buscar Deus, você busca. Se teu pai não quer ir para a igreja, você vai. E através de você, Deus salva ele, Deus salva ela. Você vai aborrecer no sentido: não é porque ele não vem para a igreja que eu não vou, não é porque ele não faz a vontade de Deus que eu não faço, não é porque o esposo não é crente que você não vai ser, não é porque sua esposa não vai ser crente que você não vai ser. Não, quando fala aborrecer, é no sentido espiritual. Se eles não querem servir a Deus, então vem você e ora por eles, que através de você Deus salva ele, através de você Deus salva ela. Se a tua família não quer Deus, vem você. Através de você Deus pode entrar na tua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. Através de você pode se cumprir o que ali aquele homem falou, através da palavra: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quer que a tua família seja salva? Então crê no Senhor Jesus e na sua palavra, e será salvo tu e a tua casa, e Deus fará milagre na tua família. Assente louvando a Deus com palma de vitória. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, ó, até a própria vida, eu tenho que aborrecer até eu mesmo. Aborrecer como, pregador? Eu gostava de uma balada, mas agora eu sou crente, não gosto mais. Eu gostava de uma boate, mas agora eu sou crente, não gosto mais. Eu gostava da imundícia do mundo, mas agora eu sou crente, não gosto mais. Estou aborrecendo a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito. Estou crucificando a carne, morto para o mundo, para viver para Deus, na presença de Deus, na direção de Deus, na direção da palavra.
O que é aborrecer a mim mesmo? É deixar de fazer a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. É deixar a alegria passageira do mundo para buscar a eternidade de descanso com Deus. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a alma? Muitas vezes nós queremos perder a eternidade de descanso com Deus por causa de uma coisa passageira, por causa de uma luta passageira, por causa de uma ferida que com o tempo ela sara. Ou seja, pregador, você não entende a minha dor, mas Deus lhe entende. Quando Deus fala conosco desta forma, é porque Deus está dizendo: primeiro eu, Senhor teu Deus. Primeiro eu, Senhor, que te resgatei. Primeiro eu, Senhor, que te libertei. Primeiro eu, Senhor, que te trouxe aqui. Primeiro eu, Senhor, que falo contigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O fim está próximo. Não deixa nada te separar do amor de Cristo. Não deixa a luta da família tirar você da igreja. Não deixa os problemas de família tirar você da igreja. Não deixa o mal tirar você da igreja. Não vai pela cilada do inimigo. Segue o conselho da palavra e permaneça adorando. Permaneça firme na rocha. Permaneça habitando no esconderijo do Altíssimo. Continue adorando. Hoje Deus está te dando força através da palavra. Hoje Deus está te renovando pelo poder da palavra. Hoje Deus está dizendo: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e eu te darei direção em tudo. Mas primeiro eu, a minha presença, diz o Senhor. Não adianta ter tudo nesta vida e não ter a presença. Ama a tua família? Então busque a Deus e ore pela família. Ame a tua esposa, ama o teu esposo, então estabiliza teu propósito de casamento na palavra. Quem é casado, zele pelo seu casamento. A mulher casada honre seu esposo. O esposo casado honre a sua esposa. Porque a Bíblia diz que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Porque a mulher não foi tirada do solado do pé para ser pisada, foi da costela para andar do lado, para ser companheira. A mulher não foi tirada do solado do pé para ser pisada, mas do lado para ser companheira. Mas a Bíblia diz também que a mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele vive. Mas o marido não pode ser machista também, arrogante. Aqui quem manda sou eu, porque eu sou o cabeça. A cabeça é Cristo, nós somos corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Então quem tem que conduzir o nosso lar é Cristo. Quem tem que conduzir a nossa família é Cristo. Nós temos que ser conduzidos pela palavra. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar ao esposo, mas a Bíblia não manda o esposo maltratar a esposa. Então nós temos que estabilizar tudo na palavra. Nós temos que estabilizar tudo na palavra. Jovem, segue o conselho de Deus. Jovem, segue o conselho de Deus na palavra. Esposo, segue o conselho de Deus na palavra. Esposa, segue o conselho de Deus na palavra. Ensine o filho o caminho que deve andar, para que amanhã não sofra luta e decepção. Quantos jovens estão morrendo novo, porque muitos pais não sabem ensinar sequer o filho no caminho que deve andar. Quando está pequenininho, o filho está sob o domínio do pai, mas não ensina o filho no caminho que deve andar. Mas na frente o jovem vai se tornar um jovem, vai agir por conta própria. E quando o jovem, quando criança, ele aprende os preceitos de Deus. Quando ele cresce, ele pode sair. Ele pode sair, mas vai ficar na memória. Eu falo isso por experiência própria. Eu cresci na igreja com 13 anos de idade, comecei a conhecer o futebol, fui pro jogo de bola. Daí a pouco eu estava na droga, no alcoolismo, saí da igreja. Mas o que eu aprendi na igreja, o que o meu pai e minha mãe me ensinou na palavra, ficou guardado. Com 21 anos de idade eu voltei para a igreja. Jesus me levantou como pregador para dizer que o mundo lá fora é engano, é ilusão, é coisa passageira, e a felicidade verdadeira eu encontrei em Cristo. A felicidade verdadeira está no Senhor. A felicidade verdadeira é para aqueles que não despreza Deus, é para aquele que age segundo a palavra de Deus, na vontade do Senhor.